Irmãos, a paz do Senhor, estou feliz de estar aqui mais uma vez. Hoje nós estaremos, em nome de Jesus, dando uma abertura numa nova campanha. E essa campanha Deus me colocou no coração sobre vivendo o subnatural. E eu nunca abri campanha com esse tema. E hoje eu peguei e comecei a falar com Deus. Esses dias eu tenho falado, mas hoje eu comecei a meditar e falar com Deus. E de repente Deus abriu um leque, irmãos. E tem coisa boa para nós. Os irmãos vão discorrer nessas 7 quarta-feira, algo tremendo. E eu levava assim, puxa, tem tanta coisa de milagre na Bíblia. E o Senhor começou a me revelar tanta coisa simples e objetiva. E um dos primeiros milagres nós vamos buscar e entender hoje. Para nós alcançar o subnatural de Deus, nós temos que sair do natural. E sem conhecer Jesus, não tem jeito de conhecer o subnatural de Deus. Então Deus me deu cada coisa tão gostosa hoje. E em nome de Jesus eu vou estar ministrando. Abra sua Bíblia, irmãos, num texto bíblico. Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 33 e verso 3. Muitos dos irmãos já sabem de cor. Jeremias 33 e 3. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, nosso primeiro objetivo é clamar ao Senhor. E o próprio Senhor diz assim, dizendo, através do Jeremias, clama a mim. Então, essa palavra clamar é você colocar seu coração, soltar sua voz. Hoje o Fernando estava falando, né, Fernando? Sobre clamar. Então, muitas vezes nós precisamos clamar. Igual aquele cego. Ele precisava do milagre, o que ele fez? Clamou. Se ele tivesse lá, Jesus, o senhor pode me socorrer? Não ficava legal, né? Mas o que ele fez? Tem misericórdia de mim. Quer dizer, soltou a voz. Alguém mandou que ele calasse e falou assim, ele gritava mais ainda. O que aconteceu? Jesus parou e mandou chamar. Então a nossa atitude faz acontecer. Isso está me ardendo no nosso coração. Às vezes você pega e fala assim, puxa vida, os bancos poderiam estar cheios. Irmãos, desejar Deus, buscar Deus, são para poucos. Muitas pessoas, pensa que o Senhor vai sair correndo atrás das pessoas para abençoar? Eu não vi um versículo na Bíblia, Jesus correndo atrás de alguém para abençoar. De jeito nenhum. Você vai ver as pessoas buscando Ele, porque está escrito, quem tem sede, vem a mim e beba. Nós que temos. O Senhor precisa de nós, se for analisar. Ele é soberano. Agora nós precisamos. Agora, pela sua infinita bondade, Ele coloca nós no plano dEle, aí nós ainda se acha, né? Não é verdade? Aí o que acontece? Mas Ele conta comigo e com você, para que nós possamos fazer a obra dEle. Amém? Vamos falar com Deus, pedir a bênção de Deus, vamos dirigir esse culto, no nome de Jesus. Amado e querido Deus, nós te damos graça, papai. No teu nome, Senhor, nós estamos abrindo esta campanha. O Senhor é o centro de tudo, papai. Sem ti nada somos. Então nós clamamos pelo ti, Senhor. Visita cada coração que tem chegado e aqueles que hão de chegar. Pai querido, move cada coração, que o sobrenatural venha acontecer nessa casa. Pessoas possam testificar de milagre, de maravilha. Senhor querido, no teu nome, Pai, nós oramos e clamamos desde agora para todo sempre. Amém e amém. A Bíblia fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoa que acredita em Deus, mas não tem fé. A pessoa acreditar é uma coisa, ouvir falar. Mas ter fé quer dizer, eu tenho confiança, eu vou buscar, eu tenho certeza.
Então, o que significa? Vai agradar a Deus. Você puxa a presença de Deus até você. A nossa presença, a nossa busca, nós atraímos o Senhor. E através da nossa pequena fé, através do nome de Jesus, nós puxamos o quê? Um elo. E esse elo Deus agrada. E para isso, nós somos tão valorizados para Deus, que Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Ele poderia falar, eu fiz o homem, mas o homem falhou, deixa acabar com tudo, queimar tudo e pronto, eu faço uma nova geração, né? Ninguém vai ficar sabendo mesmo, eu sou o soberano, acaba com tudo. Psh, podia descer fogo, né, irmã? Descer fogo, acabar com tudo. Não, essa forma não deu certo, vou fazer outro. Mas o Senhor não fez isso. Não fez isso. Ele falou, não, eu vou mandar um resgate para eles. Né? Ele foi conversar ainda com Moisés. Ô Moisés, eu me arrependo de ter feito o homem. Aí o Senhor, eu acho que vou destruir o homem. O que Moisés falou? Então me risca o meu nome do livro da vida, Senhor. Não faça isso. Então o que acontece? Deus provou a Moisés sobre isso. Mas Deus enviou o seu filho para morrer no meu lugar, no seu lugar. E isso nos traz alegria. E eu quero dizer, irmãos, que no nome de Jesus, hoje que Deus me falou um negócio, eu falei, pai, eu estava errado. Sabe qual que é? O maior mistério, a palavra do tema que nós estamos usando aqui hoje, é vivendo, sabe o que é o maior sobrenatural de Deus, na minha e na sua vida? É você reconhecer que Ele é o Salvador e que você é pecador. Eu falei, pai, esse é o maior mistério, que quantos estão aí não conseguem, mas uma vez que você conseguiu, já começa o milagre a acontecer. E o milagre está acontecendo aqui. Às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu não sabia. Então você vai se despertando. Então Deus vai começando a alegrar a casa, alegrando o coração, vai criando luz na sua mente, no seu coração. Você começa a enxergar bem longe. Você começa a discernir coisas que você não via. A pessoa estava andando em trevas, só que veio a luz e a luz flui. Não é verdade? Nossa irmã quer falar alguma coisa hoje? Você, irmã? Isso? Pode falar. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Pai, Tu és santo e digno de todo louvor. Obrigado, meu Pai, pela Tua bondade e poder que são infinitos. Obrigado porque posso apresentar minhas petições diante de Ti, confiando com fé, sabendo que ouves cada oração. Perdão, meu Pai, por vezes em que minha fé foi fraca e permiti que as dúvidas tomassem conta do meu coração. Ajuda-me a praticar gratidão diariamente, para que minha fé se fortaleça, mesmo quando respostas parecem distante dos meus olhos. Pai, agradeço mesmo que ainda não veja, mesmo que eu ainda não enxergue o que já está sendo feito por Ti no céu. Ensina-me a orar com o coração alinhado à Tua palavra, à Tua vontade, crendo que o Senhor já está agindo, que minha vida seja um testemunho vivo de gratidão e fé em Tua fidelidade, pois Teu reino, Tua glória é o poder. Eternamente grata em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Da alma. E é isso que Deus faz. A sinceridade do nosso coração. Nossa irmã Débora, quer falar alguma coisa? Cumprimento a igreja, capaz do Senhor. Bom, eu estava meditando ali um pouco no tema, né? Vivendo o sobrenatural. E aí o Espírito Santo falou comigo sobre Jó. E me levou na passagem em Jó 42. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória.
Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e nas cinzas. E eu fiquei pensando, né? O próprio Deus falou para Satanás que Jó era um homem reto, justo, né? E ter essa declaração do próprio Deus, para mim já é extraordinário, né? Mas mesmo assim, ele sendo homem reto, justo, ele passou todas as dificuldades, né? Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu família, perdeu tudo, o gado, terra, tudo. E extraordinário de novo, né? Porque sabendo nós que o próprio Deus permitiu isso. E o mais extraordinário para mim foi quando ele reconhece que após ele reconhecer que nada era, né, que nada vinha dele, que tudo era de Deus e que Deus ensinava ele, e que para ele falar, escuta-me, então quer dizer que ele falava com Deus. E quando Deus fala para ele, quando ele pergunta para Deus, o próprio Deus ensina ele. Então, da onde ele buscava, né, todo o entendimento que ele tinha, da onde ele buscava toda a força, era do próprio Deus. Então, hoje, na minha fé, né, na minha caminhada, no meu minha recém-conversão, é extraordinário quando é o Senhor que nos ensina. Quando vem um pregador aqui, ministra a palavra, é maravilhoso, porque nós sabemos que é a palavra de Deus, né? Nós confiamos, nós temos essa fé, e sabemos que somos vasos e que Deus nos usa. Mas quando o próprio Deus nos ensina, nos corrige, é maravilhoso, é extraordinário. E quando a gente recebe, quando a gente está de coração aberto para receber as palavras e a correção do nosso Deus, o milagre acontece muito mais, né? Ele fica muito maior e nós sempre vamos nos espantar com qual Deus é misericordioso com nós, quanto Deus é bondoso e é amoroso, até mesmo nas suas correções. Né? Quando a gente acha que a gente está sofrendo, que a gente não tem mais nada, que a gente já errou tanto na vida e não tem nem mais uma chance, Deus vem e fala, né, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe e que Ele nos fez. Então, Ele te imaginou do jeito que você é, Ele já sabia por onde você ia andar, pelos caminhos e as escolhas que você ia ter, e mesmo assim, Ele deu o Filho dele para que nós possamos hoje orar direto para Ele, nós possamos hoje sentir a presença dEle, né, e receber ainda. Eu falo assim, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas um brinde, né? Que é o Espírito Santo, que é, além de recebermos a salvação pelo Filho dele, nós recebemos o Espírito Santo todos os dias para nos guiar, né? Então, nessa campanha, que nós possamos realmente abrir os nossos corações para viver o extraordinário de Deus. Assim como Jó viveu, que ele falava, né? Ele ouvia falar de Deus, né? Ele via o que Deus fazia, mas naquele momento de provação ele pôde ver Deus com seus próprios olhos. Então isso é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, cada palavra é um alimento. A gente vai alimentando, e aos pouquinhos você vai enchendo da palavra de Deus. Lá em Romanos 10 e 17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, você vai alicerçando a sua fé. Nossa irmã foi feliz ao citar Jó, e a maneira que Deus
opera, a maneira que Deus trabalha. E eu tenho certeza, irmãos, que para mim e para você viver o sobrenatural de Deus, nós temos que reconhecer algo. E Deus vai fazer eu e você caminhar. Deus dá o quê? Estratégia. Deus abre porta, abre caminho, e você tem que caminhar. Lá em um texto bíblico que me fugiu da memória o livro, só que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, o primeiro passo eu que tenho de dar para Deus. Depois Ele vai acrescentando a nossa fé. Só que por mim, irmãos, Deus está me preparando para um milagre. E eu quero crer que é coisas grandes. Porque a própria palavra já falou: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. Então você tem que buscar o Senhor, você tem que crer. E uma vez que você alicerçou a sua fé, o milagre vai acontecer. Lembra que os irmãos, que um dia eu estava cortando o cabelo, o Senhor falou assim: bate o martelo. Eu falei: pai, o Senhor quer que eu prego para esse moço aí? Só em espírito. O Senhor falou assim: não, é a palavra. Quando você for orar, seja firme, porque a palavra ela é um martelo. Eu falei: pai, obrigado. Então antes eu orava, não tinha tanta firmeza. Então o próprio Espírito Santo falou para mim assim: seja firme no que eu já falei, pega a palavra, fica firme. Aí o Senhor ainda mostrou mais. O Senhor me mostrou eu com um preguinho batendo. Se eu bater não firme, pode pegar o dedo, pode tremer, entortar o preguinho, mas quando você pega firme, pum, 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 acontece. A sua oração não pode vacilar. Lá no livro de Tiago diz assim: aquele que pede e duvida é semelhante às ondas do mar. A água vai e volta. Aí diz assim a Bíblia assim: não pensa que o tal homem receberá alguma coisa. As vossas orações têm de estar firme, confiante, e o resto Deus faz. Ah, deu vontade de chorar, chora. Deu vontade de sorrir, sorri. O importante é você abrir o coração. Tem vezes que a gente fica assim fechadinho para Deus, mas a coisa gostosa é quando você abre o coração para Deus. Quantos aqui já chorou na presença do Senhor? Aí, ó. É a coisa mais gostosa que tem. Limpa a alma, limpa o coração, até é bom para a vista, sabia? Quando você chora, sua vista fica mais limpa, e isso é cientificamente comprovado. Quando você chora, limpa os poros da vista. E até o jejum, irmão, o jejum ele é bom para o nosso corpo. Então, às vezes você sofre um pouquinho, mas é bom para o nosso corpo. Então, cada dia nós vamos aprender mais e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que estou muito feliz, viu, irmãos? Estou feliz com a igreja, né? O que Deus tem feito aqui, está fazendo, né? Estou muito feliz. O Senhor está abençoando na área evangelística, nós estamos vendo o resultado, isso é maravilhoso. Então estou feliz, viu, irmãos? Sou muito grato a Deus pelo que Deus está fazendo aqui, né? Nos cultos, aí nas casas. Então vamos continuar orando e firmes, fazendo a obra de Deus. Irmãos, nós já vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E estando num dos barcos, que Simão, era o de Simão, lhe pediu que afastasse um pouco da terra. E assentando-os, os ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: afasta-te o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhe a rede. Fizeram o sinal aos seus companheiros que estavam do outro lado para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que o barco quase ia ao apeque. E vendo isso, Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta de mim, porque sou homem pecador. Amém? Amém. Irmãos, esse é uma das mensagens que me chamou muita atenção. Pedro, juntamente com os seus companheiros de pesca, João, passou a noite toda pescando, só que não pegou nada. Eu nunca fui pescador. Uma vez só que eu peguei uma varinha, fui num corguinho ali para o lado da Restinga. Eu peguei 2 ou 3 lambari, mas me deu uma alegria, pequenininho. Aqui o meu companheiro de pesca. Os irmãos que não sabem, ele é meu irmão mais velho. E ali, pegamos uns 5 lambarizinhos. Que alegria. Fora disso, depois não crescemos, ela nunca foi pescar. Mas eu senti que é uma alegria de um peixinho beliscando e você conseguir pegar ele. Mas aqui, nesse trecho que eu li, Pedro era um pescador nato. Ele passou a noite toda e não pegou nada. Sabe o que é não pegar nada? Só que ele foi a noite toda, isso me chamou a atenção. Era para ele falar assim: hoje o mar não está para peixe, vamos embora. E ele rompeu a noite toda pescando. Então, a noite estava difícil, mas isso nos dá uma lição, para prevalecer no momento mau. E ele ficou lançando, quem sabe, algum momento que ele lançou a rede, falou: opa, pegou alguma coisa, foi ver um pedaço de pau, né? Porque sempre acontece isso, né? No decorrer, nada, a Bíblia poderia falar, pegou um poucos peixes, não pegou nada. Quando Deus quer dar uma lição em alguém, Ele permite que o mar que produz peixe, não dá peixe. Tem coisa que Deus fecha a porta. Às vezes você está contando com alguém, aquela pessoa não vai te ajudar, é a porta fechada. Você sai até decepcionado, você fala: meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Olha, todo lugar que eu vou, a porta está fechada. Isso a gente chama de uma noite escura, uma noite difícil. Quando seu filho está doente, ou uma dívida que você tem de pagar, as coisas, fala: meu Deus, o senhor não está vendo, não. Só que a noite está rompendo. Chegou de manhã, eles lavando a rede. Decepcionado, eu creio. Só que Jesus chega e pede um barco emprestado. Aí Jesus faz um sermão. Terminou o sermão, o Senhor pega e fala assim para eles: sobe no barco e vai ao mar alto e lança as vossas redes. Escuta só. Ele poderia ter falado assim: Senhor, nós não vai não. Mas o que me chamou a atenção, que nasceu fé nele. Ele sabia que ele passou a noite toda sem pescar. No verso 5, está escrito assim: nós havendo passado a noite toda, o Pedro falou, nós não pegamos nada, Senhor, mas, porque tu mandas, outras tradução bíblica fala assim, mas segundo a sua palavra, lançarei a rede. Aí ele não questionou o Senhor, não. Isso me chamou a atenção. Ele alcançou fé e foi ver o sobrenatural de Deus. Para mim e você, para ver o sobrenatural de Deus, precisa crer, irmãos. Precisa confiar. Precisa colocar em prática aquilo que o mestre falou. O que o mestre falou? Pega a sua rede, vai e sobe e lança. E aí ele lançou a rede, irmão, encheu de tal maneira que ele fez sinal para o outro do barco: corre aqui porque vai afundar. Eles precisou lá pegar o barco e encher. Aí ele ficou tão maravilhado, quando ele chega do outro lado na beira do coisa, ele se ajoelha e fala assim: Senhor, ausenta de mim que eu sou pecador. Então, Jesus não estava falando nada disso para ele, mas ele reconheceu que Jesus era o Salvador, que segundo a palavra dele acontece milagre.
Irmãos, a palavra gera milagre. Às vezes eu fico pensando, falo, meu Deus, por que será que tem pessoas que não têm desejo de ouvir a palavra? Irmãos, eu amo ouvir a palavra. Eu amo quando Deus começa a dar a revelação da palavra, você vai acatando ela, você vai alimentando ela. Hoje, quando o Senhor, eu estava preparando para a palavra, o Espírito de Deus começou a me falar assim, ó, é preciso me reconhecer para conhecer o sobrenatural. É preciso, por isso que ele pega e fala assim, Senhor, isso é reconhecer. Eu pesquei a noite toda, mas segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede. Eu não estou confiando em mais nada, mas porque o Senhor falou, eu vou. Agora eu vou. Nasceu fé. Uma pessoa cheia de fé, irmão, tudo pode estar dando errado. Ele cata a palavra, o milagre vai acontecer. Porque a palavra não é minha, não é uma chantagem, ou faz isso que Deus vai te abençoar. Não, eu só vou ficar com a palavra só. O negócio está dando tudo errado. Tinha tudo para dar errado para Pedro. Passou a noite toda. Agora, por causa de uma palavra só, é por causa de uma palavra que acontece o milagre. O que aconteceu? Ele veio maravilhado, aí ele prostrou e adorou. Então, para acontecer algo, precisa que nós reconhecemos a soberania do Senhor. Tem uma outra passagem de um centurião. Ele mandou pedir socorro para Jesus. Olha, mestre, vamos lá, porque meu criado está doente, tal. E ele, quando Jesus vai ao caminho, alguém mandou um mensageiro. Falou, olha, não precisa mais não, porque piorou o negócio. O que o centurião avisa? Falou, mestre, faz o seguinte, não precisa do senhor ir lá não, diga somente uma palavra, que o meu criado sarará. Aí ele pega e fala assim, eu sou um homem de autoridade, eu sei o que é autoridade. Eu sou um chefe de policial que tinha vários policiais ao seu comando. Um centurião, quer dizer, existe 100 homens ao meu comando. Só que tem uma coisa, eu entendo o que é autoridade. Se o Senhor disser uma palavra, vai acontecer. Ele estava reconhecendo a autoridade que existia no Senhor. Pensa bem, um homem sabendo reconhecer a autoridade que o Senhor tem. O Senhor me falou no meu coração assim, para você ver milagre, primeiro passo, você precisa crer no milagre. Elias, aquele homem lá da Bíblia, por que ele falou assim, Senhor, falou para o homem lá, segundo a minha palavra não vai chover. Olha que intimidade esse homem tinha. E não choveu, 3 anos e meio ficou sem chover. Depois ele ora, Deus faz de novo. Então o que acontece? Você precisa buscar essa comunhão para ver o sobrenatural. E como buscar a comunhão? Primeiro passo, orar ao Senhor. Reconhecer que nós somos pecadores. Essa é a porta, irmão, não tem jeito. Que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, e que você tem que buscar, que Ele é a porta, você esquece tudo e começa a falar com Ele. Deus, eu preciso de Ti. E é o que eu quero dizer, irmãos, uma vez que você conheceu o Senhor, você vai adquirindo fé. E essa fé, ela te traz no sentido santidade, porque você, queira ou não, você quando começa a aproximar do Senhor, você vai se limpando, se purificando. Tanto é isso aqui, é verdadeiro, que um dia, Pedro pegou e falou assim, mestre, contigo nós vamos até a morte. O Senhor falou assim, Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. Você, nessa noite, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo canta. Você está falando aí que não me nega, você vai negar, rapaz. E o galo não vai cantar, enquanto você não me negar 3 vezes. E ele negou. Mas uma das primeiras vezes, sabe, uma moça pega e fala assim, você é que estava com ele? Aí sabe o que ele fala? Não. Aí ele fala assim, mas a sua voz, a sua fala está te condenando. Você parece com ele. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós começamos a falar com Deus, nós começamos a parecer com Ele. O nosso vocabulário muda.
A santidade do Senhor vem sobre a nossa vida. Eu lembro, irmão, que eu travava versos, falava um tanto de gira, tanta coisa no serviço, só fazia os outros rir. Quando Jesus começou a entrar aqui, de repente fui deixando tudo aquelas palavras mal faladas. Dentro de 6, 7 meses eu falei, meu Deus, Deus me santificou. Eu mesmo senti que eu estava limpo. Jesus nos limpa através da sua palavra. Tanto é que eu tive um sonho um dia, que eu nunca vou esquecer. Eu sonhei que eu estava com uma veste branquinha, assim, parece uma batona, aquelas vestes brancas. E a Bíblia fala que a nossa vestimenta lá no céu, lá ninguém vai diferenciar um dos outros não. Vai ser tudo veste branca. Aí eu tive um sonho que um irmão chegou assim falando em língua e falou assim, Ismair, você está lindo. Eu falei, olhei assim, falei, meu Deus, estou limpinho mesmo, estou lindo. Aí o Espírito de Deus falou assim, você está purificado. A palavra purifica a gente. Se uma pessoa está no nosso meio, ele mente, ele rouba, ele adultera, ele faz tanta coisa, é porque ele não andou com Jesus. Se ele começar a andar com Jesus, automaticamente ele começa a ser purificado. Automaticamente, ninguém aqui fica cobrando um outro, você tem de fazer isso, você tem de fazer aquilo, não, ninguém julga ninguém aqui, simplesmente a palavra é lida, a palavra é pregada, e automaticamente você vai se limpando pelo sangue de Jesus. Isso, irmãos, é o subnatural de Deus. Tem pessoa que às vezes fica numa igreja, quanto tempo, aí você fala de Deus para mim, ele não consegue falar, conta uma experiência, ele não tem um milagre para contar. A gente tem de doar mais para Deus. Você pode ser útil. Existem tantas pessoas que estão esperando uma palavra de Deus da sua vida. Você é o canal de bênção. Você vai trazer alguém para cá. Você vai buscar alguém que não tinha. Porque o Senhor me falou um negócio que a verdadeira graça, paz, ela não está em valores. Tem tantas pessoas que têm valores e estão suicidando. Porque o que faz realmente você conseguir é você abrir o coração para Jesus e Deus faz coisas tremendas. Depois, não é a festa que vai te alegrar, você que vai alegrar a festa, porque lá naquela festa, às vezes tem pessoa ali que só Deus sabe como é que está. Mas Deus te ilumina, você chega perto da pessoa, cumprimenta, dá um abraço. Se você percebe que a pessoa está triste, você começa a dialogar, de repente, se você tem aquela palavra para aquela pessoa. Irmão, a coisa mais gostosa é um portador de bênção. Um cristão que não tem bênção para contar, ele está acontecendo alguma coisa errada com ele. É como um vaso que está furado. Aí você coloca o azeite, de repente, mas eu coloquei o azeite aqui, está furado. Então o cristão que recebe bênção e de repente esvazia rápido, tem alguma coisa errada. Precisa o quê? Consertar o vaso, para que o vaso venha novamente ser cheio. Aí o irmão fala assim, irmão, mas tem jeito de consertar o vaso? Para Deus tem. A Bíblia fala, não é, irmã Rosângela, que nós somos feitos vasos de barro. E a Bíblia fala, o próprio Jeremias fala assim que o Senhor fez um outro vaso. Porque nós somos barro, nós podemos errar, falhar, nós podemos trincar, só que o Senhor sabe fazer um vaso novo. Eu fui pregar numa casa, e uma mulher, uns irmãos que não tinham muito conhecimento da Bíblia, eles achavam assim que tudo, não, eu não aceito, isso eu não aceito. Eles foram ensinados assim, a dominar todo esse tipo de coisa. Aí eu peguei e falei assim, olha, tem coisa que não é que você não aceita, tem coisa que é a soberania de Deus. Não, está amarrado. Eu falei, não é isso. Jó foi provado, e ele era íntegro. Ele era um homem justo. O próprio Deus falou que ele era justo. E Deus não permitiu uma prova tão difícil. Acho que foi a prova mais difícil que eu vi na Bíblia. Um pai perder vários filhos. Um pai acho que perdeu 10 filhos. Perdeu toda a sua riqueza. Ainda Deus permite uma doença na vida dele. Tudo por causa da fidelidade dele. O negócio é sério. Está lá uma reunião dos filhos de Deus. Aí Satanás chega por detrás, observando Jó. Foi desse jeito. Aí o Senhor pega e fala assim para ele, você observou meu servo Jó? Pensa bem, irmãos. Uma conversa de Deus com o maligno. Observei, mas também o Senhor deu tanta riqueza para ele, né?
Aí o Senhor falou assim: toca na riqueza dele, pra você ver que ele teme a mim, ele não vai blasfemar de mim. O inimigo foi lá e tocou na riqueza dele, tudo destruiu tudo. Daí um pouquinho volta lá, e aí? Destruiu? De jeito nenhum. Aí ele pega, aperta mais o cinto, Deus permitindo. Então tira os filhos dele, pode tirar. Ficou aquele homem, e ainda com lepra. E sabe quanto tempo? Mais ou menos de 6 a 8 meses, aquele homem clamando. E Deus não levou a esposa dele, deixou a esposa dele ao lado dele, para levar uma palavra de consolo. Sabe qual foi a palavra? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Sabe o que ele falou? Tu fala como uma louca. Nem falou, você é doida, não falou. Tu falas como uma louca. Se recebemos só o bem do Senhor, não poderíamos receber o mal? Aí ele pega e fala uma palavra, irmão, que aquilo lá, parece que eu vejo o inimigo dando cambalota. Porque ele estava esperando o Jó blasfemar, né? Aí ele pega e fala assim: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O inimigo falou: poxa vida. Eu não sei não, irmão. Vocês são estou colocando um humor. Eu acho que o inimigo ficou careca naquele momento, de tanto coçar a cabeça. Não é possível, não é possível. Aonde esse homem tem tanta fé? Que homem fiel, irmãos. Ai, chega os amigos, e os amigos começam a zombar dele, falar que ele está em pecado, aquela coisa toda. Quando eles vão embora, aí o Senhor pega e fala para os amigos: oh, pss, pss, vai embora não, volta lá pedir perdão para o Jó, porque senão a maldição vai estar sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não gostei do que vocês fizeram, vai lá pedir perdão. E eles foram lá, pediram perdão. E diz a Bíblia que quando Jó estava abençoando eles, Deus mudou o cativeiro de Jó. Daí um pouquinho, Deus começa a tocar num, tocar no outro. Aí, o próprio Espírito de Deus, leva lá 100 tanto lá ovelha para Jó. Vai levando, porque acabou tudo. Diz a Bíblia que tudo ele teve em dobro. Então, o trabalhar de Deus é tremendo. Nós vamos encerrar, irmãos, pedindo a Deus, para que Deus nos prepara. Às vezes nós pecamos muitos. Nós blasfemamos muito, nós queremos as coisas tudo no nosso tempo. E às vezes nós não estamos preparados para receber, mas nós queremos tudo no nosso tempo. O Senhor não deu, eu estou muito desanimado. Olha aí, Senhor, por quê? Por quê? Isso acontece comigo, acontece com você. Muitas vezes nós queremos as nossas coisas no nosso tempo. Só que Deus está preparando a nossa casa, que é o nosso coração, para mim e você ser abençoado. Então eu espero, irmão, que esses dias, que o Espírito do Senhor venha colocar algo no nosso coração. Gratidão. A gratidão falta muito. Será que se Deus te abençoar hoje, você vai ser grato ao Senhor? Ou você vai fazer igual aos leprosos? Que 10 receberam a bênção, só um voltou para adorar. Então nós temos de ser o quê? Agradecido. Seja feliz ao servir o Senhor. A Bíblia lá no livro de Salmos 100 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Coisa boa é você servir de coração ao Senhor. Quando você for fazer alguma coisa para Deus, faça de coração. Aquilo que Deus te colocar no seu coração, faça, que Deus vai agradar e você vai ser muito feliz. Porque a alegria do Espírito Santo, quando coloca no meu coração e no seu coração, irmão, não tem preço. Não tem luto, não tem nada. Eu sou prova do que é luto. Deus ocultou o luto da minha mãe para comigo. Meus irmãos todos sentiram. 5 irmãos. Eu não senti luto. Eu queria chorar. A minha tristeza é porque eu queria chorar, eu queria ter sentimento de chorar. E Deus tirou tudo. E eu sei o porquê que Deus tirou. Porque no momento que a minha mãe estava viva, eu me doei a ela. Eu prestei cultos a Deus, a Deus. E um dia eu questionei o Senhor. E eu peguei e falei: Senhor, está com 2 meses, quase que eu não estou indo na igreja.
E eu estou aqui dedicando a minha mãe. E eu preciso ficar com ela, porque meus irmãos, todos eles têm cargo na igreja, tudo. E eu tenho amor de fazer isso, mas eu estou sentindo tanta vontade de ir no culto. E eu falei isso num domingo. E sabe o que o senhor falou para mim? Eu estou triste. O senhor sabe que eu estou triste. Minha mãe está precisando de mim. E se o senhor não fizer um milagre, eu vou continuar faltando, mas eu estou triste. Eu queria tanto cultuar. Sabe o que o senhor falou? Sim, direto. Você está prestando o melhor culto a mim. A minha filha nunca faltou culto à toa. E você está cuidando dela. E tem mais. Está na minha palavra. Que eu cuido dos órfãos e da viúva. Você está sendo o vaso para cuidar dela. Irmãos, mas eu enchi tanto de alegria. Me encheu um gozo. Sabe? Aí eu falei, pai, muito obrigado. Agora eu estou prestando o melhor culto a ti. Muito obrigado. Mas me deu uma alegria. Aquele dia que eu fiz isso, 2 dias depois, Deus deu uma mudança na minha mãe. Que passou no domingo, ela falou, Ismael, eu já estou boa. Você não precisa ficar sozinha aqui não. Vai cultuar. Falei, mãe, eu não quero deixar a senhora sozinha. Não, pode ir, menino. Ela fala desse jeito. Aí eu vim e posei lá ainda. E eu vi a recuperação de Deus. Então tem prova que Deus permite. E aí o que eu queria dizer? Deus me consolou tanto. Que um dia eu vi minha mãe na madrugada orando, falando assim, Senhor, o Senhor me ama? Se o Senhor me ama, então me tire desse sofrimento. Dói tudo o meu corpo, eu já estou com 89 anos. Ou o Senhor me leva, ou o Senhor me cura. Eu ouvi falar isso. Aí eu peguei e falei assim depois. Falei, Senhor, como é que o Senhor aguenta? Porque ela estava chorando. Falei, eu no lugar do Senhor não aguentava não, levava. Porque eu vi o coração dela. Aí ela pegou e falou assim, Ismael, é pecado pedir para a gente ir embora para o céu? Falei, não é não, mãe, só que eu tenho uma notícia boa para a senhora. Você já está indo embora. Ela falou, por que você tem tanta certeza? Porque só não está aguentando viver aqui. Ela falou, é verdade. E está escrito na palavra que Deus não permite prova alguma que você não venha suportar. Então, os fins da senhora estão vindo. Ela falou, aleluia, estou com a malinha preparada, que nem que para o céu vai com a malinha, mas é o jeito dela, né? Estou preparadinha. E Deus preparou ela e ela foi embora. Não ficou internada. Foi no culto pela última vez num domingo. Na segunda-feira ela clamou falta de ar, levou, ela já estava infartada. 15 minutos depois que ela entrou no hospital, repetiu e ela foi embora com Jesus. Eu não consegui chorar, não consegui. E sabe, parece que ela foi direto para o céu. Eu olho a coisa dela, não consigo chorar. Todo mundo sentiu, mas sentiu mesmo. E eu fui o mais forte. É um privilégio de Deus. Eu fui privilegiado. Irmãos, nós vamos encerrar. Nesse momento, irmãos, nós vamos orar. Amado Deus, Pai, estou feliz pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Que vieram, deixou a sua casa, está crendo na sua palavra. E eles, assim como eu, Senhor, quer provar o teu sobrenatural. Senhor, natural é o natural, sobrenatural é a tua ação, o teu poder, o teu agir. Então, no nome de Jesus, afasta todos os espíritos do vício, espírito das trevas, todo o demônio que vem destruir a família que está sendo apresentada. Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, entra com o teu milagre, vai operando, vai salvando, vai libertando, que caia por terra toda obra do mal, toda obra das trevas, Senhor, que não venha prosperar, nem olho gordo, nem inveja, nem macumbaria, nem feitiçaria, nada, Senhor, em nome de Jesus, seja destruído, aniquila, Senhor, todo espírito do suicídio, toda obra das trevas, seja repreendido, em nome de Jesus, afasta toda tristeza, Senhor, visita com alegria do céu. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Visita o seu trabalho, visita os seus negócios, visita os seus filhos, visita os seus pais, visita a sua mãe. Toma todos nas tuas mãos, Senhor. E debaixo da tua graça, debaixo da tua presença, Senhor, nós entregamos esse trabalho nas tuas mãos. Esse primeiro elo desta campanha, Senhor, que seja abençoado sobre cada vida, em nome de Jesus.